tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, sobre o panorama da semana. E tenho que lembrar que esse vídeo aqui ele foi gravado, em continuação ao vídeo da lua cheia em Leão. Infelizmente eu estou em viagem, e deixei o vídeo preparado para postar no final de semana. Se aconteceu alguma coisa de muito especial durante essa semana, infelizmente não posso comentar porque é um vídeo gravado, mas espero que tenha corrido bem a semana, com várias iniciativas positivas, relacionadas a gente buscar entregar o melhor que a gente tem, a nossa melhor versão. Espero que todo mundo aí tenha colocado sim, os próprios desejos, as próprias aspirações, e se sentido bem com isso, se sentido positivo com isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que essa lua nova que aconteceu, ela também fala sobre a nossa capacidade de não só de amor próprio, mas de transmitir esse amor para os outros, de ser um exemplo para os outros, tanto na capacidade de ser um ser humano livre, um ser humano que é capaz de ser autêntico, um ser humano que é capaz de se expressar, e manter uma coerência, um certo nível de valor pessoal. Eu acho que para cada um, independente da história de vida de cada um, acho que todo mundo teve de alguma forma essa oportunidade. Espero que as pessoas que tenham problemas psicológicos relacionados a essa autoestima, tenham aproveitado também, uma pessoa que talvez tenha depressão ou que tenha algum complexo, possa ter aproveitado esses dias para criar essa proximidade com esse sentimento, que tenha construído um pouco mais de autoconfiança. Espero também que as pessoas que talvez se sintam que são mais tímidas ou que não tenham essa habilidade de uma certa extroversão, tenham também podido exercer isso com mais facilidade, porque tudo na vida é experiência, tudo na vida é treino, e a gente, quanto mais a gente se permite fazer essas atividades, mais fácil fica, e eu acho que espero tenha realmente podido contribuir para essa experiência de vocês. Eu prometi que ia fazer um vídeo falando sobre a semana do dia 20, semana do dia 20, onde a gente tem aí uma lua crescente em Sagitário, uma lua crescente bastante interessante, só falando, lua crescente em Sagitário, o que vai crescer numa lua crescente em Sagitário? Bom, vai crescer valores muito próximos dos valores da lua nova em Leão, Vai crescer confiança, vai crescer uma extroversão, vai crescer uma capacidade de rir,
uma capacidade de se divertir, pela oposição, né, se a gente envolver também o signo de Gêmeos, pode crescer uma capacidade de rir de nós mesmos, né, a capacidade de ter um certo bom humor com a vida, né, de levar a vida com ares, né, mais ares de fé e confiança elevados, né? Então são valores muito próximos ali dos valores da lua cheia, aliás, desculpa, da lua nova, né, em Leão. Embora agora com o Sol em Virgem a gente seja mais pragmático, a gente tenda, né, a ser um pouco mais responsável, né, nas nossas atitudes, e também um pouco mais preocupado com o planejamento, preocupado com, né, as rotinas, né, com o trabalho. Ainda é um clima bastante alegre, um clima bastante motivador, né? Envolve muito, né, a questão da fé, né? A fé de Leão é a fé no Deus que está, né, dentro da gente, mas a fé de Sagitário tem a ver com a fé na divindade, né? A fé no futuro, fé naquilo que está além de nós, né? Um Deus transcendente, né? Então, enquanto a fé de Leão é a fé do Deus imanente, né? O Deus que está dentro, né? Muitas vezes a fé de Sagitário ela está mais conectada com a fé e a confiança no Deus transcendente, né? Então tem essa pequena diferença, mas é fé, né, e é confiança. Então espero que vocês entendam, né, esse processo e possam aproveitar novamente, né, o clima de confiança que fica. O que eu posso compartilhar com vocês, né, é que a gente agora vai ter aliado a essa confiança esse princípio, né, essa visão mais pragmática, mais prática da vida, né, a visão virginiana, que pode, né, eu já falei para vocês em alguns vídeos, Virgem busca a perfeição, né, busca o aprimoramento do ser, mas isso não pode ser conduzido, né, para que o indivíduo acabe se apegando, né, a muitas cobranças dele mesmo consigo, né, ou dos outros, né, se preocupando com as críticas, né, com a autocrítica ou com a crítica dos outros, e isso acabe fazendo ele perder essa mesma confiança, né, que ele está construindo. Então isso é um ponto importante, né, isso é um ponto bastante importante. Então vou mostrar para vocês os mapas, né, e a gente vai conversando sobre as possibilidades. Então eu parei no vídeo passado, da semana passada, eu parei aqui no dia 21, né? Tá marcando o dia 20 de agosto aqui, mas é 21. Então a Lua está em Libra. A Lua em Libra faz uma quadratura para Plutão, que tem a ver com as cobranças, né? Principalmente relacionadas a iniciativas, a iniciativa de se relacionar, com a iniciativa, né, de se realizar profissionalmente. Então são cobranças que aparecem aqui. Nesse dia a Lua ainda está fazendo um sextil com o Sol, né? Então, e o Sol ainda está em Leão, então, né, reforça
qualquer atividade ou qualquer necessidade de vida social, né? Principalmente onde você precisa, situações onde você precisa se comunicar, se expressar. E aí quando a gente passa para o dia 22, a Lua está em Escorpião, né? Fazendo um trígono para Saturno que está em Peixes. Então aqui é um dia bastante interessante, né, para qualquer atividade que você tenha que fazer que envolva, né, o emocional, desde atividades onde você precisa ser empático com as pessoas, Saturno em Peixes, e atividades onde você precisa ser capaz de entender, né, profundamente, entender os sentimentos de forma mais profunda, né? Então esse teor psicológico, e posso falar também astrológico, né, desses dois signos, estão aqui bastante enfatizados. A Lua, eu sempre digo, contatos entre Lua e Saturno, a gente sempre torna, assim, a gente fica sempre emocionalmente mais sério, mais responsável, né? E às vezes, quando são contatos negativos, a gente fica mais pessimista, mais, né, quase assim, beirando ao ranzinza, né? Mas aqui eu acho que esse contato entre Lua e Saturno, ele mostra mais um lado de profundidade sobre o entendimento dos sentimentos, né, e das situações. Esse grande trígono de Terra continua bem forte, né, com Marte, Mercúrio, né, fazendo um bom aspecto aqui para Urano e Júpiter em Touro, e Plutão em Capricórnio. Então a energia, né, da matéria, a energia de terra está bem forte, né? Então muito bom para qualquer atividade onde você produza um trabalho, produza recurso, riqueza, serviço, né? Então a gente pode materializar as coisas mais facilmente. E nesse dia existe uma quadratura exata aqui, né? Uma quadratura exata de Vênus em Leão com Júpiter em Touro, né? Então aqui é exatamente são dois benéficos, né? Então aqui ou existe excesso de resistência à mudança, que é o lado negativo, ou um excesso de busca pela beleza, busca sim, por se mostrar para o mundo, né? Então pode vir forte aqui aquela questão, né, que eu falo da ostentação, as pessoas quererem se valorizar ou se colocar no mundo, né, a partir das coisas que elas têm, né, mostrar o valor material acima do valor pessoal, né? Então, não que o valor pessoal não tenha espaço para se desenvolver aqui, mas pode ser que eles se dê muito mais fácil, né, relacionado ao material. E quando a gente passa para o dia 23, né, a Lua em Escorpião vai fazer oposição para, né, esses dois gigantes aqui que estão em Touro. Então a Lua em Escorpião vai fazer oposição para Júpiter em Touro e para Urano em Touro. Consequentemente vai fazer quadratura para essa Vênus em Leão, né? Então forma, né, uma quadratura T, né, que é essas duas quadraturas com mais uma oposição,
formando um aspecto bastante tenso, né, que é o aspecto onde a gente tem mais aquela noção realmente da resistência, da teimosia, né, ou de a gente simplesmente tendo resistência em mudar, né, em fazer diferente, né, a gente fica arraigado, né, da forma com que a gente faz as coisas. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? De uma outra certa forma, também existe o risco, né, de questões, problemas no mundo financeiro aí, né? Eu não tenho falado muito sobre isso, mas vocês sabem que eu falo, né, bastante sobre a situação financeira mundial, que não é das melhores, né? E são criadas narrativas para que o mercado continue funcionando, mas cada dia, né, cada novo movimento de alta, assim, o tamanho da queda vai ficando maior, né? Quanto maior a situação, maior a queda, né? Então, aqui eu tenho uma disputa entre eu estar emocionalmente, né, imbuído, né? Eu preciso sanar as minhas emoções, os meus desejos, versus a minha necessidade material, que também vai puxar a corda na mesma intensidade, né, tendo Vênus em Leão, né, aqui como vamos dizer assim, que esse Vênus em Leão está no meio da corda, né, e ele precisa aguentar o tranco de um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né. Então aqui também é uma disputa, né, entre ter, né, e reciclar, ter e desapegar, né, que também todas essas questões estão aqui envolvidas aqui nessa quadratura T. Mas a Lua se movimenta rapidamente e essa quadratura T se desfaz, né, durante o dia. Essa quadratura, essa Lua também faz bons aspectos aqui com Marte, né, e com Mercúrio em Virgem também, que são possibilidades, né, sim, são vias, né, portas que você pode abrir, né, e escapar dessa tensão tão grande aqui, né. Então, entre ter, né, e desapegar, você pode acabar envolvido a sua autoestima no meio, que é a Vênus em Leão. Você pode abrir uma porta, né, e sair pelo viés virginiano ali do trabalho, da rotina, das coisas do seu planejamento, né, e sair fora dessa tensão. E aí, no dia seguinte, dia 24, novamente aqui o programa não mudou o dia aqui, mas esse aqui é o dia 24, a Lua entra em Sagitário, né, e faz a sua, né, o Sol no grau 1 de Virgem e a Lua aqui no grau 2 de Sagitário. Então isso acontece no dia 24 de agosto. Então é formada uma outra quadratura T, só que agora a quadratura é entre Lua e Sol, Lua crescente, né, que eu acabei de falar no começo do vídeo, e uma quadratura da Lua com Saturno, né. Então, enquanto o Sol o Sol botou a sua máscara virginiana e agora está preocupado com trabalho, rotina, com as
situações assim de onde eu preciso, né, me dedicar ao trabalho. Enquanto o Sol botou essa máscara virginiana, também quando eu preciso me aperfeiçoar nas coisas que eu faço, melhorar os métodos, meus métodos de trabalho, a forma com que eu produzo, essa quadratura com a Lua crescente, ao mesmo tempo que faz crescer aqui a confiança, né? A oposição com Saturno acaba separando, né, esses dois lados, né? Ou você é muito existe aqui uma dificuldade de olhar o olhar virginiano se case com o olhar pisciano, né? Ou seja, eu acabo desconectando as duas coisas, né? Talvez seja difícil ser empático, porque a empatia está do outro lado, né? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo aqui, estou seguindo a minha rotina, e talvez chegue alguém com um problema para você, e talvez seja difícil ser empático, porque afinal de contas você está focado no seu trabalho. E se você tiver um trabalho onde você precisa exercitar a empatia, talvez você fique, né, muito focado na empatia e esqueça, né, a sua rotina. Então são situações difíceis de serem combinadas, né? O melhor seria se a gente pudesse combinar, né? Se fossem energias fáceis de se combinar, mas é o Sol e Saturno, e precisa de um certo esforço para combinar essas energias, né? Então, tomar um pouco de cuidado, tentar se dividir, se desdobrar o máximo possível. Quando você precisar ser empático, né, naturalmente você vai ter que parar, né, com as suas atividades, com a sua rotina, talvez com a sua dieta, talvez com o seu treino. Situações podem acontecer onde você não vai conseguir conciliar as duas coisas, né? E a Lua, né, em Sagitário, aparece também como um ponto de distração, né? Porque enquanto eu falo de trabalho, eu falo, né, do sonho, trabalho virgem, sonho, aspiração, peixes. Aí eu vou falar da fé, eu vou falar da minha necessidade de aprendizado, né, de Sagitário. Então, o quanto mais você conseguir conciliar essas situações e não ser tão dispersivo, melhor para você, né? Mas essa quadratura quando acontece em signos mutáveis, o pior que pode acontecer é a bendita da dispersão, né? A gente não consegue suprir todas as possibilidades, né? A gente tem que escolher, né, onde a gente vai gastar o nosso tempo. E aqui eu vou para o dia 25. Dia 25, a Lua andando em Sagitário vai fazer um sextil para Vênus, né, que vai deixar a gente bastante empolgado, né? A gente vai ficar bastante animado, a gente vai poder de novo poder colocar a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, nosso bom humor, né, à disposição, né, da nossa vida, e espero que vocês possam à disposição dos outros, né, que vivem com vocês, que vocês possam ter esse bom humor, ter essa alegria espontânea, né, à disposição, mesmo que tenha essa oposição chata aqui de Sol com Saturno, né? Chata por quê, né? Porque Saturno, ele representa sempre, né, o mestre, né? Muitos astrólogos vão dizer assim, que Saturno representa sempre o mais velho cobrando alguma coisa, né?
Mas para quem entende astrologia no sentido mais profundo, o Saturno é o mestre, né? É o pai, é o ancião, né? É aquele que vai te dar uma missão, uma lição que muitas vezes precisa do esforço, precisa da dedicação e do esforço. Né? Saturno em Peixes, ele, como eu disse algumas vezes, ele está ali organizando, né, o abstrato, está organizando os sonhos, está organizando as aspirações, a criatividade no sentido da arte, a nossa capacidade de abstração, né? Eu gosto de assistir cinema, então eu vou, mas eu não posso fazer isso todo dia porque eu trabalho, eu estudo, então você vai arrumar um dia, um horário no final de semana para ver seu filme. Você gosta de desenhar, então você vai, mas você não é muito assíduo, né? A hora que te dá vontade você faz, aí você vai criar um horário, uma hora, né, para que você possa ali expressar aquilo que você gosta de escrever, você gosta de cantar, você gosta, né? Tudo isso está ligado à arte, está ligado a Peixes, mas você vai ter que organizar isso, você vai ter que, né? Se vocês observarem dessa forma, até parece um pouco, né? Parece que um virginiano veio, né, ajudar o pisciano a organizar, mas são coisas diferentes, né? O pisciano, embora o pisciano vá organizar a sua vida e a sua forma de criar, ele ainda vai olhar o mundo com os olhos, né, da abstração, enquanto o virginiano vai querer colocar para o mundo, né, uma visão prática. Às vezes pode parecer uma visão limitada para um pisciano, né, porque o virginiano vai ver o mundo físico, né, enquanto o pisciano está pensando no mundo, né, metafísico. Então essas coisas podem acontecer, né? Infelizmente não me parece um jeito fácil de combinar, né? Porque mesmo que Saturno ali esteja organizando esse abstrato, né, os assuntos ainda lidam com a abstração, né? E não adianta você querer tornar físico coisas que não são físicas, né? Ou práticas coisas que não são práticas, né? Então existe uma questão aí, e aí por Saturno ter essa função de ser o mestre, né, o pai, o professor, pode cair sobre o peso de Virgem, né, como se ele tivesse sendo tolhido por um professor pisciano e vice-versa, né? Então, na minha visão, não é muito crítico, mas acaba tudo que separa, né, é ruim, né? Então, tentem o máximo possível dividir o tempo de vocês. Eu acho que é o melhor que vocês podem fazer, né? E aproveitem essa bênção aqui dessa lua passando em Sagitário, fazendo trígono com a Vênus em Leão, que é também um ponto de expansividade muito grande, né? Esse, se não me engano, 25 é a sexta da semana do dia 20. O sábado, a lua começa a entrar em Capricórnio, né? Então a lua em Capricórnio já vai fazer um trígono para o Sol, né? E a gente vai passar um final de semana aí, né, com vários planetas em signos de terra,
inclusive a Lua, né? Então talvez a gente queira trabalhar no final de semana, ou a gente queira fazer um planejamento financeiro no final de semana, organizar a casa, né? Organizar, sei lá, as contas, organizar o armário, organizar a rotina de dieta, organizar a rotina de treino, tudo isso aí fica bastante evidente, né? Fica bastante possível. Uma coisa interessante aqui, né, que vai acontecer, né, nos próximos dias é que Marte entra em Libra, né? Então isso é bastante impactante, porque novamente Marte é uma energia masculina no signo mais feminino, né? Então Marte em Libra, né, é o Marte dos grandes negociadores, né, dos militares de alta patente, daqueles militares que não pegam em armas, mas que precisam ter uma certa diplomacia, né? E aí a gente fica mais... os homens em geral perdem um pouco a iniciativa e vão ter que se virar nos 30 mais na conversa, né? Mais no diálogo, vai ter que desenvolver a comunicação para poder até a questão do flerte, né? Vai ter que aprender a se comunicar, né? Aprender a falar. Então esse é bastante impactante, né? Vai acontecer aí no final de semana do dia 25 e 26. E outra coisa impactante aqui que eu acabei de falar, vou até voltar para ver o dia exato. O dia exato é dia 24. Dia 24, Mercúrio fica, como eu falei para vocês, né, no vídeo anterior, Mercúrio fica retrógrado Mercúrio fica retrógrado em Virgem. Então preparem-se para a temporada de revisão, né, no seu trabalho, no método que você, na forma como você trabalha, como você faz, exercita sua profissão, na sua rotina de treino, na sua dieta, na forma com que você organiza as coisas na sua casa, no seu trabalho. A gente vai ficar bastante imbuído, né, para reformular essa busca por perfeição, busca por excelência, né? Virgem já busca excelência naturalmente. Aí com Mercúrio retrógrado, aí a gente vai ficar mais, né, ter mais cri-cri, né? Vai ficar mais preocupado, a gente vai achar que não tá bom, a gente vai voltar e fazer de novo, a gente vai mudar. Então prepare-se aí para 3 semanas, né, onde a gente vai gastar um bom tempo reformulando a forma com que a gente faz as coisas, reformulando a organização que a gente tem, né, desde a organização do seu armário até a organização do seu posto de trabalho, né? Então a bateria está piscando aqui, vai acabar, daqui a pouco a minha imagem vai sumir, vai acabar a bateria, mas preparem-se aí para esses dias. E o que eu falei, né, na semana passada, prepare-se também para as revisões, né, relacionadas à autoestima. Vocês podem ver que a Vênus ainda está em movimento retrógrado, né, nesse dia 24. Né,
ela vai chegar, ela está no grau 14, ela vai chegar no grau 11, né? Então, quando esses dois estiverem retrógrados, né, cuidado para não voltar atrás, né, não retroceder tudo que você avançou relacionado à sua autoconfiança, relacionado à sua autoestima, né? Cuidado para não se deixar levar por isso. Por isso que eu falei no vídeo da semana da lua nova em Leão, para encher o seu cantil de confiança, encher o seu cantil de autoestima, né? Porque está relacionado com isso aqui as críticas, né? Como eu disse, a autocrítica, você achando que você não está de acordo, né? E a crítica dos outros, que muitas vezes é deletéria, né? Sempre visando depreciar, né? Ao invés de alimentar, né? a confiança. Então acho que é isso, né? Acho que eu resumi bastante o clima da semana. Hoje não teve grandes reflexões, mas eu acho que a reflexão da semana passada serve muito bem para essa semana, né? E para quem não viu o vídeo da semana passada, indico, porque tem muito conteúdo na semana passada. Então, só posso deixar um abraço, desejar uma boa semana, né? Semana do dia 20, né? Prepare-se aí para a temporada de Mercúrio retrógrado em Virgem, né? E ela pode ser muito positiva, mas, né, tem essa preocupação em a gente não retroceder tudo que a gente caminhou, né, com ali a lua nova em Leão em conjunção com Vênus, né? Então vamos tentar não retroceder, né, e produzir, porque esses planetas em Virgem pedem que a gente seja produtivo, né? Então, um abraço, uma boa semana, tchau.